Queridos, a palavra do Senhor declara que um dia toda boca confessará que Cristo é o Senhor do Senhor. Ele é o Rei dos Reis. A palavra do Senhor declara que um dia todo joelho se dobrará, se renderá a Ele. Só que tem uma coisa: em que tempo isso vai acontecer? Porque isso é uma palavra declarada e estabelecida, que todos, ninguém vai ficar de fora. Todos um dia vão confessar a Jesus como Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, e todos um dia dobrarão os seus joelhos à majestade da glória do Senhor Jesus. A questão é em qual tempo isso vai acontecer. Porque isso pode acontecer de uma forma deliberada, por vontade, por rendição ao Senhor, por entrega da sua vida ao Senhor Jesus, e você e eu, nós fazemos isso de uma maneira alegre, voluntária, experimentando a presença do Senhor Jesus nas nossas vidas, amém? Ou pode acontecer naquele grande dia, aonde nós estaremos lá também, a nossa boca confessará, o nosso joelho vai se dobrar ao Senhor, mas para entrar no reino de glória, alegre, feliz com Ele. Mas pode ser naquele grande dia também para pessoas que não vai ter outra escapatória, porque reconhecerão que de verdade Ele é o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, e vai se dobrar a Ele, vai confessar a Ele, mas mesmo assim vai ter o lago de fogo e enxofre. Porque vai ter que confessar a Ele, realmente o Senhor é o Rei dos Reis, o Senhor é o Senhor dos Senhores, e eu perdi tudo isso. Essa é a grande diferença. De que quando nós vamos exaltar a Ele, de que quando as nações vão exaltar a Ele. Agora, o tempo de hoje é o tempo de proclamar o reino. O tempo de hoje é o tempo de trazer a presença do Senhor Jesus. Amém? É o tempo de celebrar Ele em todo o tempo. Deixa eu botar minha tela para ficar ligada aqui, senão vai dar problema aqui. Que eu devia ter feito isso antes. Mas vai dar certo, em nome de Jesus. Tendo em vista isso, queridos, eu quero trazer uma palavra aqui para você nessa noite, que tem por título exatamente isso: o propósito de Deus, o sentido da vida. É um tema que particularmente eu gosto de ministrar bastante. De falar sobre os propósitos do Senhor, de falar sobre chamado, de ministrar nessa linha de pensamento. De poder ajudar a responder essas perguntas que nós temos. Porque a pergunta da vida do ser humano sempre é essa: poxa, para que eu existo? Por que o Senhor Deus me colocou nessa terra? Qual é o meu destino? Qual é o meu chamado? Qual é o propósito da minha vida? Eu nasci para quê? Queridos, o Senhor Ele tem um propósito para cada um de nós. Ele tem um propósito para a sua vida. Diga assim: o Senhor Ele tem um propósito para a minha vida. Eu não nasci à toa. Eu nasci por um motivo. Apesar de você não ter falado isso com convicção, você não está crendo muito nisso, porque a primeira parte você foi que foi, depois você começou a pensar. Eu nasci por um motivo, e já veio as perguntas: qual motivo é esse? Então você não teve muita firmeza para responder, para repetir isso. Mas nós vamos começar a entender que realmente o Senhor nos fez com um propósito, que Ele tem algo para as nossas vidas. Queridos, o Senhor Ele tem um propósito geral e específico para cada um de nós.
E por mais que esse propósito seja um propósito geral, ele é específico. Mas também existem propósitos específicos, mas mesmo os propósitos específicos, eles servem para contribuir para finalizar o propósito geral. Está confuso, mas vai chegar lá. E talvez você veio nessa noite, talvez você viu lá no Instagram, ou quando você chegou aqui e leu lá o propósito de Deus, o sentido da vida, você já pensou assim, poxa, eu vou ter algo definido na minha vida. Você vai ter sim. Mas antes de você ter definido na sua vida coisas individuais, você precisa entender a base de um propósito para nós que somos cristãos. E quando eu digo uma base, não estou dizendo que é algo básico. Não estou dizendo que é algo menor que os outros. Não, muito pelo contrário. Estou dizendo que é o maior motivo da nossa existência e que sobre ela é que nós vamos construir coisas. Então, se o Senhor assim permitir, em nome de Jesus, e tocar os corações dos pastores, outras vezes que eu ministrar aqui, eu vou continuar a respeito disso, né? A não ser quando for dentro das séries, aí a gente está na série, daí tudo bem, a gente vai lá, né? Mas quando não for, a gente vai pegar esse assunto para poder destrinchar um pouco. Mas, irmãos, as pessoas, elas querem sempre isso, elas querem entender a razão da vida delas. Elas querem entender o porquê e para que elas foram feitas. Porque é interessante e chega a ser frustrante a gente passar pela vida e chegar a um determinado momento da nossa vida e olhar para trás e descobrir assim, poxa, eu passei pela vida toda e não tive propósito nenhum de vida. Estou quase no final da vida e não sei por que eu existo. Isso acaba sendo às vezes frustrante para as pessoas. Só que, queridos, eu quero trazer para você aqui que existe um propósito para você revelado na palavra do Senhor desde o princípio. Desde o princípio da palavra do Senhor existe algo revelado aqui para nós, para os nossos corações, que vai responder a essas perguntas, que vai responder isso, para que eu nasci, qual é o meu propósito nessa terra, por que eu fui criado, qual é o sentido da minha vida. Essas perguntas só podem ser respondidas em Jesus. Essas perguntas não podem ser respondidas através de uma filosofia, através de qualquer pensamento, através de pensadores, de cientistas. Não, elas só podem ser respondidas à luz da palavra de Deus. Porque se foi o Senhor que nos criou e é Ele que pode dar propósito e sentido para as nossas vidas, amém? Abra a palavra do Senhor em Gênesis capítulo 1. Gênesis capítulo 1, o versículo 1. Está escrito assim: no princípio Deus criou os céus e a terra. Diga comigo, no princípio Deus criou os céus e a terra. De novo, no princípio Deus criou os céus e a terra. Mais uma vez para ficar bom. No princípio criou Deus os céus e a terra. Queridos, essa pergunta ela já começa a ser respondida aqui. No primeiro livro, no primeiro capítulo e no primeiro versículo da Bíblia. Essa pergunta já começa a ser respondida. A palavra do Senhor diz que no princípio Deus criou os céus e a terra. Amém? Queridos, deixa eu falar aqui algo para você começar a entender. Quando a palavra do Senhor está escrito, no princípio, Deus criou os céus e a terra, esse princípio aqui, ele não é o princípio de começo. Até se você pegar uma tradução dessas mais moderninhas aí, talvez a nova tradução da linguagem, vai estar escrito lá, no começo o Senhor criou os céus e a terra, mas não é disso que a Bíblia está falando.
Quando nós lemos a palavra de Deus, dependendo da forma que nós lemos, nós vamos entender isso. Nós vamos entender que todas as coisas começaram em um começo. Nós vamos entender que tudo começou a partir daqui. Mas não. As coisas não começaram a partir daqui. E tanto que não começaram a partir daqui, que o sentido revelado aqui não é que Deus criou as coisas de um começo, mas que Ele criou através de um princípio. Então aqui, preste atenção. No princípio Deus criou os céus e a terra. Não está dizendo no começo Deus criou os céus e a terra. Está dizendo assim, que Deus criou os céus e a terra no princípio. Que Deus criou os céus e a terra através de um princípio. E não de um começo. Está entendendo? Não está entendendo ainda. Vou explicar de uma outra forma. Novo Testamento. As pessoas estão reunidas e chegam para Jesus querendo saber a respeito do divórcio. Se é lícito ou não divorciar, aquela confusão toda e tal. Aí chegam para Jesus e dizem assim: olha, Moisés, ele disse que pode divorciar quando existe uma situação X. Aí Jesus vem e diz assim: no princípio não é assim. Ele também não está se referindo no começo não era assim. Ele está dizendo que o princípio de Deus não é assim. O casamento ele foi estabelecido em um princípio. E dentro desse princípio não é assim. É engraçado que as pessoas usam até a Bíblia para isso, né? Não, porque eu posso sim me separar, porque está escrito, porque Moisés liberou, porque está na Bíblia, porque pode em situação tal, assim, assim, assado. Eu tenho o direito sim de ser feliz, eu tenho o direito sim de separar. Aonde? Aí Jesus diz assim: no princípio não é assim. Porque o princípio, vamos falar de alguns princípios aqui em relação a isso. O princípio das Escrituras em relação a isso é o seguinte: o que Deus uniu não separe o homem. O princípio é que haja confissão de pecados. O princípio é que haja arrependimento. O princípio é que haja perdão. E todas as coisas serão restauradas. É por isso também que a palavra do Senhor declara, João revela no capítulo 1 do Evangelho de João, falando a respeito do princípio, que o princípio é o verbo, o princípio é a palavra, porque a palavra é o próprio Deus, porque é Cristo, e todas as coisas foram feitas por Ele, todas as coisas foram feitas através do princípio, que é a palavra, que é Jesus. Então está dizendo aqui, o Senhor já está dizendo, ó, no princípio não era assim, isso aqui foi algo que... mas Moisés... foi Moisés. E é interessante que Jesus continua dizendo, e por que Moisés fez isso? Por causa da dureza dos vossos corações. Porque se o coração não for duro, vai refletir os princípios da palavra. Queridos, a Bíblia, ela diz o seguinte a respeito de nós. Quando nós estamos sem Cristo, ela diz que nós somos inimigos de Deus. Ela fala que nós andamos segundo a potestade do ar, diz que nós temos que andar. A palavra do Senhor diz que nós sem Cristo, nós estamos longe de Deus, afastados da graça do Senhor. E também a palavra diz que quando nós estamos nessa condição, nós somos chamados de adúlteros. Nós traímos ao Senhor.
Então vamos fazer o que Moisés diz, né? Se Moisés permite isso, então nós vamos fazer o Senhor vai fazer o que Moisés diz, né? Vai endurecer o coração dele e falar, não, vou seguir o que Moisés mandou aqui. Mas como o Senhor não endurece o coração, Ele vem e nos perdoa e nos traz para perto dele. Porque Ele estabeleceu um princípio. Consegue compreender isso? Aí esses dias eu ouvi, uma pessoa falando a respeito do Antigo Testamento. Porque no Antigo Testamento podia ter mais que uma esposa. Eu falei, da onde? Mas porque Moisés liberou para proteger, para que tivesse... Moisés, né? Não é um princípio estabelecido pelo Criador. Eu estou dizendo tudo isso porque nós precisamos viver por princípios. Nós precisamos caminhar no Evangelho do Senhor através de princípios, através daquilo que Ele determinou. Coloquei isso para a gente poder entender que tudo está estabelecido através de princípios do Senhor. Então o propósito de Deus para a minha vida, o propósito de Deus e o sentido para a minha vida está estabelecido nos princípios do Senhor, revelado na palavra. E eu preciso compreender, eu preciso entender o que está estabelecido em relação a isso. Qual é o propósito de Deus para a minha vida? Qual é o sentido de Deus para a minha vida? Queridos, os céus e a terra foram criados por princípios do Senhor. E todas as coisas foram estabelecidas por Ele. Então quando Deus Ele cria Adão e Eva e coloca eles no Éden, algo está sendo estabelecido ali. O Senhor cria Adão, cria Eva, deixa eles lá no Éden. E o que acontece na viração de cada dia? O Senhor vem falar com eles. Diga-se de passagem, o Senhor vem falar com os dois, tá? Mas depois eu explico essa questão. Porque Deus deixamos os dois por um nome só. Mas daí fica para a próxima. Vem falar com eles na viração de cada dia. Para ter intimidade com o homem que Ele criou. O Senhor estabelece ali o ser humano e ele passa a ser... Porque Ele é o tempo todo, mas Ele passa a ser intimamente o Senhor dessas pessoas, o Deus dessas pessoas, o Pai dessas pessoas, e eles podem olhar para Deus e dizer, olha, o Senhor é o meu Deus, o Senhor é o meu Senhor, o Senhor é o meu Pai. Que maravilha, nós temos essa comunhão íntima em todo tempo, em todo momento. Então ali o Senhor já estabelece um princípio de propósito para a vida do ser humano, de sentido para a vida do ser humano. Acompanhe comigo em Êxodo capítulo 6, do versículo 6 até o 8. Por isso diga aos israelitas, eu sou o Senhor. Eu os livrarei do trabalho imposto pelos egípcios. Eu os libertarei da escravidão e os resgatarei com braço forte e com poderosos atos de juízo. Eu os farei o meu povo e serei o Deus de vocês. Repita comigo. Eu os farei o meu povo e serei o Deus de vocês. Então vocês saberão que eu sou o Senhor, o Deus de vocês, que os livra do trabalho imposto pelos egípcios. Eu os farei entrar na terra que, com mão levantada, jurei que daria a Abraão, a Isaque e a Jacó. Eu a darei a vocês como propriedade. Eu sou o Senhor, diz a palavra. Jeremias capítulo 30, o versículo 21 e o versículo 22, diz assim: seu líder será um dentre eles,
Seu governante virá do meio deles. Eu o trarei para perto, ele se aproximará de mim, pois quem se arriscaria a aproximar-se de mim? Pergunta o Senhor. Por isso, vocês serão o meu povo e eu serei o seu Deus. Diga assim: vocês serão o meu povo e eu serei o seu Deus. E ainda a palavra do Senhor diz em Jeremias capítulo 32, o versículo 37 até o 39. Certamente eu os reunirei de todas as terras. Olha que legal. Certamente eu os reunirei de todas as terras, para onde os dispersei na minha ardente ira e no meu grande furor. Eu os trarei de volta a este lugar e permitirei que vivam em segurança. Eles serão o quê? Eles serão o quê? Eles serão o quê? E eu serei? E eu serei? Darei a eles um só pensamento e uma só conduta, para que me temam durante toda a sua vida, para que o seu próprio bem e dos seus filhos e dos seus descendentes. Queridos, o propósito de Deus na humanidade, o propósito de Deus para a minha vida, o propósito de Deus para a sua vida é que Ele seja o meu Deus e eu seja o seu povo. Vamos para o Novo Testamento, 2 Coríntios, capítulo 6, versículo 16. Eu passei esse? Acho que sim. 2 Coríntios, capítulo 6, versículo 16 diz: pois somos santuários de Deus, do Deus vivo, como disse, habitarei com eles e entre eles andarei. E o que mais? Serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Você pode aplaudir ao Senhor? Então este é o propósito de Deus para a sua vida. O propósito de Deus para a minha vida. O propósito de Deus para qualquer pessoa da humanidade. E a partir daí é que nós vamos caminhar. O propósito de Deus para você e para mim é que Ele seja o nosso Deus e nós sejamos o povo dEle. Anota aí, para você nunca mais esquecer isso. O propósito de Deus para a minha vida, se você estiver anotando, coloca lá. O propósito de Deus para a minha vida é que Ele seja o meu Deus e que eu seja povo dEle. Qual que é o propósito de Deus? Qual que é o propósito de Deus? Vamos mais uma vez, está ficando bom. Qual que é o propósito de Deus para a sua vida? Podemos orar e ir embora? A pastora Marilene falou um amém tão forte ali que eu já falei, vamos. Não foi amém de acabar não, né? Foi um amém que falta 4 minutos. Porque hoje nós vamos orar para parar o tempo, para libertar nós do relógio, quebrar o sistema ali, sei lá. Orar para voltar. Então, gente, para esticar o tempo de alguma forma. Não são Jeremias? Não, Josué, né? Que se eu começo a compreender isso, a minha vida fica mais feliz. Porque a gente tenta encontrar razão para a nossa vida em qualquer lugar. Porque eu fiz isso e não deu certo, eu fiz aquilo e não deu certo, eu estudei para isso e não deu certo, eu trabalhei nisso e não deu certo, eu trabalhei naquilo e não deu certo, não tenho razão para a minha vida. Não tenho um propósito na minha vida, tentei de tudo, não deu certo, porque está errado mesmo. Porque o propósito de Deus, Ele é que você seja povo dEle, que Ele seja o seu Deus.
E isso é por nós. Deus não vai ser menos Deus se a gente não estiver aqui, se a gente não entender isso. De forma alguma. Mas nós vamos ser mais nós, se a gente entender isso. A gente vai viver mais feliz se a gente entender isso. Porque daí em qualquer lugar que eu estiver, eu estou no meu propósito, que é ser povo de Deus. Que é ser filho dele, que é poder chamar ele de pai. Querido, se você pegar todas as alianças, todas, se você pegar, já falamos aqui da aliança com Adão, né? Se você pegar a aliança com Adão, a aliança com Noé, com Abraão, com Isaac, com Jacó, com Davi, com todas as alianças que o Senhor fez, a base vai ser essa: ter um povo, e que este povo possa olhar para Deus e dizer: o Senhor é o meu Deus, e o Senhor possa olhar para esse povo e dizer: vocês são o meu povo. Inclusive a aliança que nós vivemos, a aliança em Cristo Jesus, que é uma aliança irrevogável, que é uma aliança eterna, que é a última aliança, a melhor de todas, que foi firmada pelo sangue de Cristo, ela continua sendo assim. Não está lá em Apocalipse, capítulo 5, eu acho, versículo 10, não está ali, mas eu acho que está por lá, capítulo 5, versículo 10, pessoas de todas as tribos, povos e nações. Vamos lá, vamos achar o texto. Cadê? Vamos lá. Apocalipse. Eu acho que é o 5, versículo 10. Olha aqui. Tu os constituíste reis e sacerdotes para o nosso Deus, e eles reinarão sobre a terra. É esse mesmo? Cadê? É antes, né? Mas o que eu quero dizer aqui, vamos lá. É o 9? Isso. E eles cantavam um cântico novo: tu és digno de receber o livro, de abrir os selos, pois foste morto e com teu sangue compraste para quem? Para Deus, para Deus, gente de toda tribo, língua, povo e nação, comprados para Ele, para ser povo dele. Esse é o propósito de Deus para nós. É claro, numa outra circunstância, em um outro momento, nós vamos discutir alguns propósitos individuais. Aí você talvez possa também ampliar um pouco mais a sua visão e estabelecer algo em cima disso que eu estou falando hoje. Mas se você não entender isso, nada que você faz adianta. Se você não entende isso, é por isso que você vai para um lado, você vai para o outro, você faz isso, você estuda isso, você se forma naquilo, você vai trabalhar em lugar tal, trabalhar não sei aonde, você passa pela vida e diz assim: puxa, eu não encontrei nada no qual eu pudesse me encaixar. Porque você não entendeu aquilo que é básico e é essencial para a sua vida, que é ser povo de Deus, e que é Ele ser o seu Deus. Queridos, preste atenção, Jesus, Ele vem, Ele morre pela igreja, Ele ressuscita pela igreja, Ele estabelece uma nova aliança com essa igreja, para que nós sejamos filhos de Deus, sejamos povo de Deus, e que Deus seja o nosso Senhor. Entendeu o propósito? Sim ou não? Agora vamos para a razão da nossa vida. Qual é o sentido da vida? A palavra do Senhor declara, acabei de dizer isso, que o Senhor Jesus, Ele morre pela igreja, Ele ressuscita pela igreja, Ele estabelece um propósito para essa igreja, e a palavra do Senhor declara que dentro disso tudo agora, dentro da obra de Cristo, nós somos cooperadores.
E o que é ser um cooperador da obra de Cristo? Ser cooperador da obra de Cristo, queridos, é manifestar o propósito dele para outras pessoas, para que outras pessoas conheçam também o propósito de Deus para a vida delas. Então, se eu estou dentro da igreja, se eu estou lá no meu trabalho, se eu estou lá na faculdade, aonde quer que eu esteja, eu vou nesses lugares manifestar o propósito de Deus para a vida delas. Esse é o sentido para o qual nós fomos criados. Nós temos um propósito e um sentido de vida. Nós temos um propósito e uma razão de vida. A razão das nossas vidas é viver para o Senhor e pelo Senhor. O sentido da nossa vida é esse, é estabelecer, é manifestar o propósito dele para as nações. Aonde quer que nós estejamos, nós vamos manifestar o propósito do Senhor. Esse é o sentido da nossa vida. Se nós somos filhos do Senhor, o sentido da nossa vida é gerar mais filhos para o Senhor. O sentido de ter estabelecido o homem no Éden, o princípio, está lá. Vocês vão se multiplicar e encher toda a terra. Esse é o sentido que eu dou para a vida de vocês. Todas as alianças do Senhor passam por esse sentido de vida. Multiplicação de pessoas. E quando nós estamos em Cristo não é diferente. Nós vamos multiplicar pessoas. Lá em Jeremias, quando nós lemos, agora há pouco o texto de Jeremias, o Senhor diz assim: olha, eu sou o povo de vocês, eu sou o Deus de vocês, vocês são meu povo, e eu estou ajuntando pessoas de todos os lados que estão dispersas para fazer parte disso. Mas ajuntando a partir de quê? Daqueles que sabem o propósito de vida. E nós precisamos entender isso. Queridos, uma igreja, uma congregação, seja ela qualquer visão que ela tenha, qualquer visão que a igreja tenha, de qualquer congregação, independente disso, ela precisa ser uma igreja apostólica, ela precisa ser uma igreja profética, ela precisa ser uma igreja pastoral, ela precisa que seja uma igreja evangelística e ela precisa ser uma igreja de ensino. Por que disso? Porque se ela é uma igreja apostólica, ela tem uma visão clara a respeito de Jesus, uma visão sobrenatural a respeito de Jesus. Se ela é uma igreja profética, ela vai alinhar o ser humano aos pensamentos e coração de Deus, à vontade de Deus, ao propósito de Deus. Se ela é uma igreja evangelística, ela vai fazer conhecida o amor de Jesus entre as pessoas. Se ela é uma igreja pastoral, ela vai alimentar, ela vai conduzir as pessoas no caminho eterno. E sendo uma igreja de ensino, de mestre, ela vai firmar nos corações a graça do Evangelho de Jesus, nos corações das pessoas. Então uma congregação, uma igreja, ela precisa ser envolvida com isso. Sabe por quê? Para que ela possa cumprir o sentido da vida dela. Lá em Efésios capítulo 4, do versículo 11 ao 13, está escrito assim: e ele designou alguns para apóstolos, e outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e mestres, com o fim de preparar os santos para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado, até que todos alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus, e cheguemos à maturidade, atingindo a medida da plenitude de Cristo. Vamos voltar um pouquinho, não vou destrinchar todo o texto, mas vamos dar aqui algumas pinceladas para você entender. A palavra do Senhor diz que os ministérios, ela vem para o aperfeiçoamento. Aperfeiçoamento de quem? Dos santos. Que santos?
Quem é o santo? Quem são os santos? É você e eu. É o São Marcelo, é o São Douglas, é a Santa Gisele, é o São Talisson. Os 5 ministérios vêm para nos aperfeiçoar. Somos santos em aperfeiçoamento. Porque talvez você olhe para você assim, mas eu não sou santo. Tá, quem disse que não? A palavra do Senhor diz que o Senhor Jesus, Ele vos santificou, então você é santo. É claro que você está sendo aperfeiçoado a cada dia. Temos alguns flamenguistas aqui. Estão sendo aperfeiçoados, mas são santos. Né, Cacá? Os flamenguistas depois não me taquem pedra, pelo amor de Deus. Estamos sendo aperfeiçoados. Somos tocados, somos santificados e somos aperfeiçoados para quê? Olha o que interessante. O versículo 12 diz assim, ó. Se eu conseguir abrir aqui o versículo 12. Está lá. Com o fim de preparar os santos para a obra do ministério. Para outras traduções dizem assim, para o seu serviço. Nós somos aperfeiçoados para fazer algo. E a palavra do Senhor define o que é esse algo. Para que o corpo de Cristo seja edificado. O sentido da nossa vida é edificar o corpo de Cristo. O que é uma edificação? É uma construção, é uma obra. Certo? O que é o básico de uma construção? A coisa mais básica de uma construção. Depois disso, porque você vai ter um monte de coisa lá, mas se não tiver parede, vai ficar uma casinha sem parede. E que é o elemento mais básico disso tudo? Pedra, tijolo. Tá bom que hoje a gente usa pré-moldado, né? Mas o mais básico são pedras. Que você vai juntando uma na outra e vai dando forma para aquela obra, para aquela construção. O mais básico são tijolos. Você vai juntando um no outro e vai edificando paredes. Para que aquela edificação, desculpa a redundância, seja edificada. Concorda comigo? Então abra sua Bíblia em 1 Pedro, capítulo 2. Estamos indo para o final já, tá, gente? À medida que se aproxima dele, a pedra viva, rejeitada pelos homens, mas escolhida por Deus e preciosa para ele, está falando de Jesus. Vocês também estão sendo, o quê? Utilizados. Ou seja, o Senhor Jesus está dizendo o seguinte: vocês estão servindo para alguma coisa. Está sendo dado um sentido para a sua vida. Você está sendo utilizado para algo. Vocês também estão sendo utilizados como pedras vivas na edificação de uma casa espiritual, para serem sacerdócio santo, oferecendo sacrifícios espirituais aceitáveis a Deus por meio de Jesus Cristo. Então agora nós somos pedras que servem para alguma coisa. Tem umas pedrinhas que são menorzinhas, umas pedrinhas que são maiores, umas pedrinhas que são mais fininhas, outras que são mais gordinhas. Mas você vai ajeitando ali e vai construindo um mosaico lá e vai construindo uma parede.
e vai dando forma para as coisas. Ou seja, nós somos úteis, temos sentido para a nossa vida, e o sentido para a nossa vida é edificar uma casa espiritual para o Senhor Jesus. Edificação de uma casa espiritual para serem sacerdócio santo, oferecendo sacrifícios espirituais. Mas peraí, como esse negócio de sacrifício? Está na graça, não é para ter sacrifício, mas aqui no Novo Testamento, já debaixo da graça, tem que sacrificar. Tem sacrifício ou não tem? Tem sacrifício sim, mas depois a gente conversa sobre isso também. Aceitáveis a Deus por meio de Jesus Cristo, pois assim é dito nas Escrituras: eis que ponho em Sião uma pedra angular, escolhida e preciosa, e aquele que nela confia jamais será envergonhado. Portanto, para vocês os que creem, esta pedra preciosa, mas para o que não creem, a pedra que os construtores rejeitaram tornou-se pedra angular, e a pedra de tropeço e rocha que fez cair. Os que não creem tropeçam, porque desobedecem a mensagem para que também foram destinados. Tropeçam porque rejeitam a mensagem para a qual também foram destinados. A mensagem no qual nós somos destinados é construir uma casa espiritual para o Senhor. Vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus. Aqui de novo, nós somos povo de Deus, o Senhor é o nosso Deus. É o propósito de Deus para as nossas vidas. E esse propósito serve para quê? Para anunciar as grandezas daqueles que o chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Então o Senhor, Ele nos chamou, nos deu um propósito, e o propósito de Deus para as nossas vidas é ser o quê? Gente, faz 15 minutos. Vocês não anotaram, né? Ele ser o nosso Deus e a gente ser povo dele. Aí o Senhor veio nos dar um propósito e agora dá um sentido para as nossas vidas. O sentido é: vocês vão construir uma casa para mim. E essa casa, ela é feita de pedras. Porque nós mesmos fomos utilizados por Ele como pedras. Só que tem muitas pedras por aí desprezadas, pedras queimadas. Eu lembro, de Sanbalate, Tobias e Gesem dizendo assim para Neemias: vocês podem tirar alguma coisa dessas pedras queimadas aí? Ele tirou, ele foi lá, pegou aquelas pedras queimadas e construiu os muros de Jerusalém. Quantas pedras queimadas tem aí fora, abandonadas? Eu tenho certeza que você já fez isso. Tu está passando perto de tá passando num lugar, tu vê uma pedrinha ali, aí você vai lá e dá um chute nela. E quantas pessoas lá fora estão levando chutes por aí? Porque são pedras que ninguém dá valor. Existe um sentido para a nossa vida. E o sentido para a nossa vida é achar as pedras que Jesus quer edificar a sua casa. Aonde eu estiver, aonde você estiver, em qualquer contexto que você está inserido, ali tem pedrinhas que Jesus quer trazer para Ele. E é interessante que a palavra do Senhor diz que nós vamos edificar essa casa. E para edificar essa casa é nós que temos que pegar as pedras e trazer para ir colocando no lugarzinho delas, no corpo de Cristo. Fique em pé em nome de Jesus.